Redação não? Kiko? A redação não? Não, você vai estar votando na redação final? Então, tudo bem? Aprovado por unanimidade a redação final. A matéria será encaminhada ao senhor prefeito municipal para sanção. Projeto de lei número 76/2011, de autoria do vereador Videlson Paixão Leite Júnior, que dispõe sobre a fixação de placas nos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, contendo informações que especificam aos consumidores e da outras providências. Qual necessário para aprovação, maioria simples, com vista à presidência que exarou parecer pela tramitação. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Cipriano dispensa a leitura dos pareceres, é regimental. Está em votação. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores. O projeto tem uma emenda do vereador Leandro, que eu peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da mesma. Emenda aditiva visando a inclusão do artigo 4º com a seguinte redação, renumerando os subsequentes. Será repassado à Santa Casa de Misericórdia de Barretos o valor auferido com a aplicação de multa de que trata essa lei. No entanto, a conclusão final deixando do plenário. Segue assinado Leandro Aparecida Silva Anastácio. Cipriano, fica aqui um pouquinho, deixa eu só explicar o projeto rapidinho. Aparecida Silva Anastácio. Está em discussão o projeto e a emenda. Eu vou lá falar por 5 minutinhos. Cipriano. É que não apareceu então, não apareceu aqui não, então eu falei do lado, mas falei. Do lado aqui, então não apareceu. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de ser bem breve, embora o assunto seja muito sério, que é o elevado consumo de bebida alcoólica que vem se ocorrendo de forma geral no nosso país. Hoje, cada dia mais as pessoas bebem mais, cada vez mais jovem, e com isso acidentes vêm acontecendo, brigas familiares, várias divergências, desinteligências, brigas de gangues, na maioria das vezes todos eles alterados devido ao consumo de bebida alcoólica. Infelizmente, é uma droga que é usada por grande parte da população, mas que é legalizada e liberada, né? Da mesma forma que é o cigarro, a bebida alcoólica traz tanto mal quanto um cigarro para o organismo humano. E nós estamos fazendo um projeto de lei, da mesma forma que um cigarro nos estabelecimentos comerciais, quando ele é vendido, se é informado que o cigarro pode causar câncer, pode causar sérios problemas cardíacos, problemas cerebrais, enfim, malformações de feto. Nós estamos pedindo que todos os estabelecimentos comerciais também disponibilizem placas, todos os estabelecimentos comerciais que vendam bebidas alcoólicas, que também disponibilizam placas informando sobre as gravidades da bebida alcoólica. E que nessa placa fique afixado a principal de todas as, vamos dizer assim, de todas as frases que se vem se dizendo aos últimos anos. Se beber, não dirija. Bebida faz mal à saúde, enfim. Mas, ô Neire, eu gostaria de colocar no projeto, e eu vi aqui a falta disso, para que fique para a próxima sessão, por isso vamos fazer em primeira discussão, que na mesma placa, além de colocar se beber, não dirija, que a bebida faz mal à saúde, igual se tem a mesma placa que tem no cigarro, que o cigarro informa, que além de se conter se beber, não dirige, também os malefícios que a bebida alcoólica possa trazer para o organismo humano. Pois não, nobre vereador, faça a excelência uma parte.
Obrigado, senhor vereador. Eu não bebo, né? Mas eu não entendo, e nenhum médico entende que a bebida faça mal à saúde. Não faz. Inclusive, os cardiologistas recomendam que todo mundo beba uma quantidade de vinho tinto, uma quantidade de cerveja diariamente. O grande problema que existe com relação à bebida no Brasil é que o brasileiro é um bebedor crônico irregular, diferentemente do europeu, que é um bebedor crônico regular. Ele bebe mesmo tanto sempre, mas ele dorme, ele come, ele faz as coisas que têm que ser feitas por um ser humano e por um organismo normal. O brasileiro não. O brasileiro, às vezes, começa bebendo e acaba o dia bebendo sem se alimentar, sem repousar, sem se hidratar. Então, há muitas implicações que acabam degenerando a condição física da pessoa. Mas, per capita, o Brasil é um dos últimos colocados em termos de bebida. No Brasil se bebe muito pouco, comparativamente, por exemplo, à Escócia, que bebe uma média per capita de 1 litro de uísque por dia. A República Tcheca é o maior bebedor do mundo de cerveja. A média per capita é de 8 litros de cerveja por dia. Quer dizer, que tem gente lá que bebe 10, 12, 14 litros para compensar os outros. Mas só para citar uma passagem da minha vida, assim, para citar como é que é esse procedimento, há muitos anos eu era estudante da faculdade e fui para São Paulo, saímos de Ribeirão e paramos na casa de um amigo nosso, que morava, colega de faculdade, que morava em Jundiaí. Paramos para almoçar. E nós sentamos na mesa, e era uma mesa muito grande, e tinha copos de cerveja diante de todos os pratos, diante de todos os lugares. E tinha 2 criancinhas lá, uma de 4 e uma de 5 anos. E tinha um copo diante delas, eu fiquei olhando. E foi servida cerveja as duas, e elas beberam como gente grande. Porque era o hábito, a família era de origem alemã, então eles tinham o hábito de beber. E desde pequeno, bebendo, regravam a quantidade e não teriam problemas com relação ao uso de bebida. O nosso é pior. Primeiro, porque existe uma transgressão. Todos os postos de gasolina, para não ser injusto, a grande maioria dos postos de gasolina vende. E vende de formas diretas ou de forma camuflada, vendem nas estradas. A grande maioria dos motoristas acaba ingerindo e se recusando. Outro absurdo do Brasil, eu me recuso a fazer um exame de bafômetro. Não tem que recusar nada. Há uma suspeita, tem que fazer. Então, tudo colabora para que, com boa intenção do projeto de Vossa Excelência, ele seja mal implantado. E eu não sei como é que ele poderia vir a ser bem implantado, porque começa de uma coisa que está inexistindo cada vez mais no país, a educação de base. Não havendo, o processo todo que vem depois é uma decorrência mera. Não vou me posicionar contra o projeto de Vossa Excelência, mas eu temo que ele seja mais um bom projeto que não venha a ser implantado. Obrigado. Obrigado pela parte, novo vereador. Em partes, eu concordo com Vossa Excelência. Eu acho que a bebida alcoólica, todos sabem que se todo mundo beber um cálice de vinho por dia, ou uma cerveja, faz até bem à saúde. O grande problema é a pessoa chegar e parar nesse cálice e ter a continuidade. O que é o problema daquele bebedor compulsório? Bebe 1, bebe 2, bebe 3, bebe 4, sai bêbado do boteco, chega em casa, briga com a mulher, briga com o filho, pega o carro sem condições, atropela alguém, causa um acidente. É lógico que esse projeto não vai resolver esse problema, nós estamos cansados de saber disso. Mas pelo menos uma maneira de colocar nos estabelecimentos comerciais uma placa: se beber, não dirija, e beba com moderação. Isso já existe já nos comerciais de televisão. Então, pelo menos beba com moderação e, se beber, não dirija. É uma placa que vai ser disponibilizada, é barato, se for preciso eu faço do meu próprio bolso, mando fazer, tirar xerox da lei e adesivar, coloco uma pessoa adesivando em todos os estabelecimentos comerciais da cidade, se for necessário. Mas é uma forma de, pelo menos, das pessoas, a hora que estiver comprando a bebida, dar um estalo ali na hora. Se salvar a vida de alguém, se melhorar a vida de alguém, já serviu de alguma coisa a lei. Então eu peço nele, só que coloque esse adendo: beba com moderação e, se beber, não dirija. Tá?
Então, só colocar esse adendo. Beba com moderação e, se beber, que não dirija. Tá bom? Nós podemos votar em primeira discussão hoje e aí o adendo na segunda discussão semana que vem? A emenda na segunda discussão semana que vem. Não tem problema, né? Tá bom. Muito obrigado, senhores vereadores. O doutor Francisco, que padrão que o senhor está, doutor Francisco? Oito litros. Está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o projeto, nessa redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O projeto constará da ordem do dia da próxima sessão, em segunda discussão, já com a nova emenda acoplada, está encaminhada à Comissão de Justiça para que seja procedida a nova emenda para a semana que vem. Se beber, não dirija e beba com moderação. É isso aí, né, Cipriano? É isso aí. O nobre vereador André Luiz Rezec, como que está a situação dos balancetes, nobre vereador? Hoje vai. Tá bom. Processo 2418/2010 do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete de receita e despesas referentes ao mês de agosto de 2010. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com prorrogação de vista do vereador André Luiz Rezec. O vereador André Luiz Rezec não exarou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Pela normal tramitação. Pela normal tramitação. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou parecer pela tramitação. Está em discussão o balancete, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por maioria de votos. Contra os votos, vereador Francisco, André e Kiko. Mas deu, tem 6, já deu aqui, já deu. Tem 5, 4-3, deu. A maioria é simples. Justificativa de voto. Peraí, deixa eu terminar, isso já justifica. Então vamos só para confirmar. Quem votou a favor foi o professor Reginaldo, Euripinho, Paulo Correia e Cipriano. Contrários, André, Kiko e Francisco. Deixa eu só terminar aqui. Aprovado o balancete, permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. Eu peço ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para as votações. Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Dr. Otávio Alves Garcia. Guilherme de Ávila. Estamos na votação de balancetes. Processo 27. Processo 27/2010 do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete da receita e despesa referente ao mês de setembro de 2010. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com prorrogação de vista ao vereador André Luiz Rezec. O vereador André Luiz Rezec não exarou para ser por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Eu queria justificar o voto no outro, o senhor pediu para mim. Perdão. Não, eu só vou... Não são os mesmos balancetes? Justificativo, mas pode ser nesse, não pode ser, André? Pode. Pode. O vereador André Luiz Rezec não exarou para ser por escrito, mas irá se manifestar verbalmente.
Pela normal tramitação. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas zerou o parecer pela tramitação. Está em discussão balancete, não havendo oradores, está em votação. Pois não? Deixa eu aproveitar já. O que vai, Quer o que eu vou discutir? falar para um... Não, daqui mesmo, é rápido. Eu não vou... Tinha a diferença, e o que a gente vê nos balancetes, eu até falei pro vereador Cipriano agora há pouco, é que parece cardenetinha de bar. Cada mês paga um pouquinho de cada mês e nunca paga o que deve para a Previdência. Então, eu acho que não está correto e voto contra por isso, porque não se paga e não se cobra multa e juros. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de votos contra os votos do Kiko, Francisco e André. Os balancetes permanecerão na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. Com justificativa de voto, vereador Cipriano. Bom, eu votei favoravelmente e fiz o parecer nessa forma, porque no balancete consta exatamente isso que o André falou mesmo, né? E foi o que aconteceu. Cada mês foi pagando um pouco, até que chegou no final do ano e foi feito aquele reparcelamento no final do ano. Só que o balancete consta exatamente o que foi feito. Por isso que tem que votar favoravelmente. Não está errado o balancete, consta certo. E se Vossa Excelência fizer as contas, sempre do valor que deveria ser depositado, tem ali 6 ou 7 mil a mais, que é o valor dos juros e multa daquele valor que eles pagaram, dos 200 e poucos mil. Tá certo? Então, foi por isso que está certo o balancete. Ceará, põe a plaquinha lá, viu, Ceará? Tá? Põe a plaquinha lá. Processo número 33/81/2010. Processo 33/81/2010. Isso, Ceará. Do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete da receita e despesa referente ao mês de novembro de 2010. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com prorrogação de vista do vereador André Luiz Rezec. O vereador André Luiz Rezec não exarou o parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Pela normal tramitação. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou o parecer pela tramitação. Está em discussão o balancete, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de votos contra os votos do vereador André, Kiko e Francisco. Opa! E Guilherme de Ávila. Permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. Processo número 78/2011 do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete de receita e despesa referente ao mês de dezembro de 2010, com necessária para aprovação maioria simples, com prorrogação de vista André Luiz Rezec. O vereador André Luiz Rezec não exarou o parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Pela normal tramitação. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou o parecer pela tramitação. Está em discussão o balancete. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado contra os votos vereador André, Guilherme, Francisco e Kiko. Hã? Você é favorável? Não, contra o voto do vereador Francisco, Guilherme, André e Kiko. Passaremos à discussão única de requerimentos e indicações. O vereador Kiko Miziara solicita o englobamento da matéria. Eu só quero um destaque no 656, só para acrescentar um adendo. Já está de destaque. Posso colocar o destaque? Está em votação o pedido de destaque do vereador Paulo Henrique Corrêa no requerimento 656. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em pedido o adendo no destaque do requerimento. Posso falar? Pode. O adendo é para encaminhar também para as escolas de ensino superior do município de Barretos e para as escolas particulares, que é a moção de apoio solicitando ao governador Geraldo Alckmin. Tem uns e-mails eletrônicos. As escolas de ensino superior de Barretos e também as escolas particulares, porque aqui está escolas municipais, estaduais, ao Instituto Federal
E aqui, André, se puder dar uma força lá na sua faculdade, vamos mandar e-mail para esse pessoal. Está em votação o adendo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o remanescente dos requerimentos e indicações englobados. Os favoráveis permaneçam como destaque. Destaque no 652 para que possa constar, anexar o projeto de ecoterapia. Está em votação o adendo no 652 que conste o projeto de ecoterapia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o remanescente da matéria englobada de requerimentos e indicações. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar. Declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite e uma boa semana. Senhores vereadores, só um segundo, Leandro. Sexta-feira nós vamos ter às 16 horas uma audiência pública sobre segurança, a qual o Major Olímpio estará presente, e às 20 horas a entrega do título de cidadão honorário de Barretos ao senhor Sérgio Gomes, do Norte Shopping Barretos.